Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Eu sou o Cel Souza. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Divancast. E essa voz que você está ouvindo é do nosso Siegfried. Gratidão por estar conosco mais uma terça-feira. Gratidão para você que nos acompanha desde o comecinho. Temos algumas pessoas cativas aqui, né, Siegfried? Exatamente, um público muito bacana que está nos acompanhando sempre. Hoje esse episódio está sendo gravado, a gente vai estar transmitindo estilo ao vivo, mas estaremos com vocês no chat, então pode conversar com a gente, já deixe seus comentários, faça suas perguntas, continuaremos com vocês sempre juntinhos. Exatamente, esse episódio estará subindo ineditamente, mas aqui a gente de antemão já deixa alguns boas noites aí para pessoas que estão sempre com a gente, como a Adriana, a Solange, a Bebela, a Rosana, a Sandrinha, a Suzy, a Betinha e a Dona Norma. A Dona Norma, que a gente às vezes esquece aqui. Lembrando aqui, Dona Norma, boa noite. E uma boa noite para todos vocês que eu mencionei aqui. Celso, tem alguém? Tem mais algumas pessoas aí, gente. Boa noite. Tem a Rose, tem o Didi, tem a Rosinha, a Isabel, tem a Tia Normélia, a Sandrinha, Alexandre, Silvia, Margarete, Gilda, Dona Leontina, Renilson. São as pessoas que frequentemente estão ao vivo com a gente, então por isso que a gente faz questão aqui, mesmo gravado, de deixar um beijo especial para vocês. E é claro que a gente também tem pessoas especiais que não conseguem estar ao vivo, né, na terça-feira, por questões de horário, de agenda, mas que também sempre assistem, sempre traz bons feedbacks. Então um beijo para cada um de vocês. E um beijo para os aniversariantes da semana. Como a gente ainda não tem a data que vai ser transmitido, então para você que está fazendo aniversário essa semana, um beijo muito especial no seu coração. Isso, a gente estará nos comentários desse vídeo aqui, interagindo com vocês no dia que ele estará subindo ao vivo, não é, Cel? É isso aí. Gente, eu tô ansiosa, porque o tema de hoje é tão gostoso, é tão gostoso. Antes da gente ir para o tema, a gente tem alguns lembretes aqui que a gente sempre tem que dar. Você que estiver ao vivo com a gente, por favor, deixe o seu like. Se for a primeira vez, inscreva-se no canal. É muito importante para a gente, para que o canal tenha relevância, para que a gente consiga levar um excelente conteúdo para mais e mais pessoas, não é, Cel? E eu tenho certeza que você vai gostar muito do que a gente vai trazer aqui hoje. E tem alguém que eu tenho certeza que você conhece que também vai adorar. Então já compartilha, já chama os amigos, já chama as pessoas que você quer compartilhar coisas boas. E a gente aprendeu aqui em um dos episódios, aquelas pessoas também, sabe assim, que também, né? O chato. Compartilha com eles também. Por quê? A gente aprendeu aqui que às vezes a gente compartilhando com os chatos, com aquelas pessoas que a gente não gosta muito, vai que eles aprendam alguma coisa. Exatamente. É o último recadinho da gente aqui. Isso aqui é uma conversa, tá? Então venha conversar com a gente, venha participar com a gente, venha interagir com a gente aí pelo chat. Nós iremos subir enquetes e tudo, a sua interação é muito importante. Como é uma conversa, a sua participação é muito importante. E para além da questão do conhecimento, o nosso intuito maior aqui é sempre trazer pessoas muito bacanas para que você conheça, interaja, aumentando também o seu círculo de amigos aí, para que você tenha esse movimento na sua vida, trazendo pessoas muito bacanas e legais para a sua vida. É verdade. Então, sem mais delongas, né, Siegfried? Exato. Vamos trazer o nosso convidado de hoje, que é um querido, que aliás, eu depois até brinquei com ele quando a gente fez contato, eu não faço a mínima ideia como que foi aquilo, mas eu tinha no meu celular o seu número escrito, que é quem eu vou apresentar aqui, é o Alexandre Vatti. Alexandre Vatti é pai da Camila e do Pedro. Um beijo, Camila, um beijo, Pedro. Um abraço do Divancast para vocês. É psicólogo clínico da abordagem junguiana. Nós já trouxemos algumas abordagens aqui, vocês agora vão conhecer a abordagem junguiana, que é uma delícia. E também faz cuidados integrativos. Alexandre, gratidão por estar aqui conosco, por ter aceito o nosso convite. A gratidão é minha, Cel, Siegfried. É muito bom, né, poder compartilhar conteúdos relevantes e a importância do espaço que você está promovendo aqui. Porque as pessoas hoje elas são inundadas de informações, mas qual tipo de informação? Então essa curadoria que vocês fazem, o cuidado, né, nas informações, isso é muito relevante nos dias de hoje. Porque a gente está falando de saúde mental, né, falando de um tema que é importantíssimo, as pessoas consultam, né, de fato, o YouTube, perdão,
elas vêm até o canal, elas vão olhar e falar, nossa, isso aqui é importante para mim, elas vão utilizar essa informação. Então, que bênção que vocês estão oferecendo aqui com o canal, com o DivanCast. E é uma honra poder participar e, de fato, tentar trazer um pouquinho aqui, né, do pensamento junguiano, falar um pouquinho aqui da questão dos sonhos. Bora lá! Você me guia hoje aí. Alexandre, uma boa sessão para você. Muito obrigado, Siegfried. E isso só é possível graças a pessoas como você que entende a importância disso, né, e aceita o nosso convite e se desdobra. Vou contar aqui, posso contar? A gente está gravando num domingo, Pois é. né? Porque a agenda é complicada, você não consegue estar no dia ao vivo, mas está aqui generosamente, com muito carinho, com muita abertura para estar compartilhando aí coisas que vão agregar muito à nossa vida. Tava brincando aqui que é um tema gostoso, porque é um tema gostoso, né? Ah, eu sou suspeito pra falar. E até estava brincando com você que eu comecei a ler um pouquinho, né, sobre sonhos na abordagem junguiana. E, gente, como essa abordagem tem coisas e conceitos muito interessantes, né, e muito profundos também. Então, eu vou contar aqui uma fofoca de bastidores da psicanálise, né? O Jung, ele leu a Interpretação dos Sonhos do Freud muitos anos antes deles de conectarem, se contactarem. E ele fala lá numa biografia dele que ele não gostou muito, ele deixou meio de lado. E aí, olha só que interessante. Anos depois ele foi ler, e aí eles tiveram contato, né? A gente escuta falar por aí que o Jung foi um discípulo do Freud. Isso não é verdade, né? O Jung já era um pensador independente, mas ele se associou ao Freud pela pesquisa, né, que o Freud fazia, que já era pioneira ali em falar do inconsciente, né? Imagina naquela época alguém falando sobre questões que a gente não vê, não enxerga, não são palpáveis, mas atuam, né? Então, realmente o Freud foi um pioneiro nesse sentido. Até, às vezes, o pessoal fica bravo quando vai lá no meu canal, fala que eu falo mal da psicanálise. Não é isso, eu não falo mal de ninguém, né? A gente tenta traçar esses paralelos justamente porque o Jung, ele tem uma concepção diferente no que tange o inconsciente. Para o Freud, o inconsciente é a nossa lata de lixo. A gente reprime e joga tudo, porque aquilo que a gente não quer lidar, joga lá. Para o Jung, não. O inconsciente é a matriz de toda a vida psíquica e de toda a vida, né? Então, essa é uma diferença brutal. Mas eles se associam, então durante 13 anos eles têm uma colaboração intensa. Tem, para quem quer ver o filme O Método Perigoso, né, que, claro, tem um tom hollywoodiano e tal, mas fala de muito, né, dessa conexão e que foi a base para o desenvolvimento de toda a psicanálise no mundo todo, né? Quando Freud vem para a América, o Jung estava junto. Né? Então eles estão no mesmo navio e tal, é muito legal, eu acho que vale a pena. E aí o que é interessante a gente falar quando pensamos, né, na teoria junguiana? A teoria junguiana é uma teoria que vai lidar com o inconsciente, então todo mundo fica, não, inconsciente coletivo e tal, mas é uma psicologia da consciência e do indivíduo, vai preconizar exatamente a conscientização do indivíduo, né? O Freud vai falar das repressões, né, das fases que a gente fica paralisado, o Jung também vai olhar para isso, mas de uma outra maneira. Então, assim, é muito legal a gente entender os dois. Esses caras transformaram, né, o mundo, né? Então é muito importante a gente olhar para isso, mas salvaguardar as diferenças entre os dois, né? Então o Jung olha lá a Interpretação dos Sonhos, aí fala, meio chato e tal. E outra fofoca de bastidores. Tem uma uma biografia do Jung, chama-se Dred Bear, é uma biógrafa, e ela conta lá um detalhe, dizendo que o Freud, ele sentia que a interpretação dos sonhos era sempre monótona. Porque sempre caía no pai, sempre caía na mãe. E nos desejos, né? Nos desejos e tal. Então, ele mesmo, né, sentia que aquilo era enfadonho. E aí o Jung, como ele tem lá os tipos psicológicos, a Von Franz, que é uma das maiores colaboradoras, né, do Jung, ela vai falar que a tipologia do Freud era uma tipologia de um sentimento introvertido. Então, por isso, essa monotonia, tudo para ele caía sempre nesse mesmo lugar e ele não gostava. Só que o Freud, ele era visto, né, passeando lá em Viena, com os pacientes conversando na rua. Ele era uma pessoa muito sentimental nesse sentido, de contato. A gente olha o Freud e acha que ele é aquele cara ortodoxo, né? E não. Só que austríaco, né? Pois é, né, fechado, e não. E olha que interessante, por ele ser sentimento introvertido, olha só que maravilha.
na tipologia junguiana, né? O que ele coloca para fora seria um pensamento extrovertido. Por isso que ele tem a obra dele que ganhou um prêmio literário, não pelo conteúdo, mas pela organização da obra. Você vai lá e fala assim, onde está o Homem dos Ratos? Tá no capítulo tal, página tal, não sei o que lá, livro tal. Fala pro Jung onde está a sincronicidade. Amigo, você que se vire. Vai lá atrás. Né? E depois o Jung ele se lasca para você. Ele fala assim, você quer saber sobre a sincronicidade, mas tem que saber sobre a mitologia grega, os índios pueblos e não sei o que lá, e você que se vire. Ele não tá nem aí com a hora do Brasil. Então acho que essas coisas são legais para a gente entender que eles fizeram ali durante um tempo, né, essa colaboração, só que romperam por conta do dogma do Freud, porque o Freud, né, eu estava até comentando nos bastidores aqui, ele fala que quando a psicanálise chegasse na América, não teria mais religião. Então ele faz um dogma da teoria da sexualidade para proteger a teoria. E o Jung não, disse, olha, né, temos muito mais coisas por trás. E aí ele foi considerado como um místico, Jung e tal, foi perseguido. Que é uma das grandes confusões que as pessoas fazem dessa linha, né? Dessa abordagem, né? Acham que é espiritualista, né? Então, e aí teve uma questão também, nos anos 70, foi tomado, né, ali pelo movimento hippie, né, a teoria junguiana. Então parece que o Jung é um místico, muito pelo contrário, ele é um empirista. Ele estava em busca de explicar os fenômenos, né, de fato, inclusive o fenômeno da existência de Deus na psique humana. Aí as pessoas falam, não, o Jung era místico, e ele decidiu ficar fora da academia. Né, foi uma decisão dele. Então ele ficou ali, né, se debruçou sobre o livro vermelho, toda a teoria dele foi sendo concebida, enquanto ele fazia a própria descida dele no inconsciente. E aí, não, então ele era um esquizofrênico e tal. Tudo balela. Então... Mas ele tem eu li um livro dele, começando a ler um livro dele, ele escreve diferente de Freud, que escreve cinza, ele escreve mais florido, mais colorido ou não? Ele é mais poético, aí também ajuda a ter essa interpretação? Não. Eu sinto que o Jung ele é mais erudito, então ele vai abrindo mitologias e religiões comparadas para ele poder fazer o quê? Situar o indivíduo que está ali, né, dentro do espectro que ele está tentando analisar. Então ele vai fazendo o que a gente chama de mitologias comparadas, religiões comparadas. Então dá esse certo colorido, porque a teoria freudiana ela é dogmática. Você tem ali a libido, as fases, tem o id, o ego, o superego e pum, parou ali. Né? O Jung não. O Jung vai falar de outras coisas. Então dá uma impressão realmente que tem mais cor. Né? Então realmente as pessoas vão ler o Jung e falam, nossa, é mais legal, só que tem uma questão, viu, Siegfried, que é importante a gente tomar cuidado. Frases que são postadas aleatoriamente no Instagram não são a teoria junguiana, né? Então isso é muito sério, porque assim, às vezes você pega uma frase sem contexto, né? Tem uma frase, vou falar então, vai. Tem uma frase bonita que todo mundo fala do Jung, que é assim, né? O outro polo do amor é o poder. Onde existe poder, não pode existir relações de amor e vice-versa. Um é a sombra do outro. E as pessoas falam, é isso, nós temos que todos ser amorosos. Só amorosos, e Jung está né? falando do Freud e do Adler. Está falando da psicologia do Eros, do Freud, que é uma psicologia onde o desejo vai, e uma psicologia do Adler, né, que é um outro psicanalista, falando sobre o poder, que o indivíduo, quando ele tem a vontade, ele vai lá e faz o que ele deseja, e não só, né, a libido. Não e só aí, o desejo. ele está falando dessas duas polaridades. E as pessoas pegam essa frase assim, separadinha, nossa, isso é maravilhoso, mas não tem nada a ver, ele está falando de outro contexto. Você pode entender que onde tem amor, né, você não estabelece relações de poder? Sim, a gente está falando do quê? Das polaridades, ok. Mas ele está falando de um outro contexto, que o que movimenta o ser humano para o Freud é o Eros, é a pulsão, né, a libido. O que movimenta o ser humano para o Adler é o poder. É assim, eu vou, eu quero. Né? Então, assim, e o Jung decidiu o quê? Pegou os dois e falou, vou fazer algo que integre as duas coisas. Por isso que ele fala da psicologia do indivíduo. E aí cada um vai ter os seus próprios complexos, que é como a gente enxerga, né, a nossa lente para enxergar o mundo. Cada um tem a sua lente.
E é isso que faz a diferença nesse sentido desses pensadores. Então, cuidado com frases que são, né, postadas aleatoriamente no Instagram, que não querem dizer exatamente o que o Jung estava dizendo. Mas é bonito. Eu também posto frase lá no Instagram, tá tudo certo. Acho que a questão não é o postar ou não postar e não utilizá-las, mas assim, é ficar muito restrito essa interpretação, né? Que a gente já pode começar a entrar até na questão do sonho, né? Como é muito mais amplo do que essa questão só de mera interpretação. E aí vamos brincar aqui, mas é uma brincadeira verdadeira. Fazia tempo que eu não lembrava dos meus sonhos, comecei a lembrar de sonhos, pesquisar sonhos, sincronicidade, né? Estava eu aqui preocupado com que roupa que eu ia usar, né? Não sabia ainda que roupa que eu ia colocar. Comecei a sonhar, sonhei relacionada à roupa, não sei o quê, mas aí eu sonhei com água. E é muito comum, né? Quando a gente sonha com alguma coisa, sonha com água, a gente vai lá no Google, santo Google, e lá, sonhei com água. O que significa sonhar com água? Uhum. E aí, Alexandre? Isso é muito sério e muito importante. Olha, porque quando o Jung ele vai fazer, né, a interpretação dos sonhos, inclusive ele não usa a palavra interpretação, ele usa amplificação dos sonhos. Para você poder dizer aquele símbolo, é só o paciente que vai trazer aquilo. Ou o terapeuta vai dar um tiro muito certeiro e falar, descobriu o que é, ou ele vai fazer uma grande bobeira. Porque olha só que interessante, né? O sonho ele tem a ver com o sonhador. Então esse conteúdo, por exemplo, se a gente falar, nas culturas a gente pode olhar, em vários lugares a água tem uma representação das emoções. Ou do arquétipo materno. Se a gente pega aqui Iemanjá, né, figuras que estão mais próximas da nossa cultura, estão lá com água, Oxum. Aí você pode falar assim, então, né? Você sonhou com roupas e com água. Então você tem que tomar cuidado com a sua persona, que é a roupa, né? Hoje eu tô de camisa de rock and roll, e eu atendo assim, de camisa de rock and roll, bermuda, descalço, enfim. E aí, se eu falo para você assim, então você está preocupado com a sua persona e isso te traz uma grande emoção, eu tô falando uma grande bobeira. Porque talvez não seja para você a água isso, esse símbolo talvez não signifique nada para você. E quando a gente faz isso, o Jung fala isso, né? A gente mata o símbolo. Para o Jung, o símbolo é algo que leva a gente para além de qualquer significado. Se você pensar, por exemplo, o que uma cruz vermelha ela simboliza, o que é para você é diferente do que é para mim. Agora, você pegar a cruz vermelha como instituição, né, de benemerência, é uma outra história, você matou o símbolo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sai fazendo o quê? Interpretando sonhos igual aos livrinhos da internet. Então, sonhou com dente quer dizer que é morte. Pode até ser para aquela pessoa, pode até ser que nas culturas isso também aconteça, mas o Jung sempre deixa esse cuidado. Nunca façam essas interpretações. Ele fala assim, tomem o sonho como se você não soubesse absolutamente nada daquilo. E ele falava, tem uma frase dele que ele fala assim, eu recebo isso com total tranquilidade, eu não faço ideia do que aquela pessoa está ali expressando, mas junto eu vou perguntar para ela assim, o que é para você a água? A água tem uma representação assim, assim. Tá bom, e o que você está sentindo? Por qual razão a sua psique trouxe essa imagem? Você viu um monte de coisas durante o seu dia, né? Você vivenciou um monte de experiências, por qual razão veio essa imagem? Qual é a história que você acha que essa imagem está te contando? Aí sim a gente começa a fazer esse tipo de amplificação. Se não, é loteria, e aí não faz sentido. Eu não estou falando que eu não faço isso, às vezes a gente tem essa tendência. Não, a água é o símbolo das emoções, vamos conectar com isso. Que é a nossa tendência de generalizar, né? A gente generaliza e de preencher a lacuna. Pra preencher. Né? Só que é exatamente isso que o sonho ele está tentando fazer. Ele fala assim, olha, tá vendo por qual razão você está passando isso? E olha só o que você tem que fazer aqui. Então, é tão sério para a gente, sabe, que o sonho ele tem para a gente uma função na clínica de dar diagnóstico e prognóstico de saúde. De saúde, tá? Então isso é muito sério mesmo, né? Tem um sonho que é bem icônico, que é de um amigo meu, né, que é psicólogo, e ele estava sonhando, a paciente estava prestes a ter um surto psicótico. E aí ela traz o sonho, ela tinha abandonado o trabalho, não estava bem, e ele percebendo, puxa, eu acho que essa paciente pode entrar em surto, falando de psiquiatria e tal. Aí ela vem e traz o sonho assim. Ela estava num bar, tipo esses bar de estrada norte-americano, bem sujo e tal, ela entra num banheiro, e ela vai ali
na casinha, e tinha uma porta que era uma folha bem fininha de papel, e do lado de lá tinham 3 lobos. Nessa hora, esse meu colega levanta e fala assim, opa, vamos para o psiquiatra agora. Porque o que ele ali amplificou? Ele nem falou para ela, porque naquela hora ele precisava agir. Ele entendeu que os lobos seriam conteúdos do inconsciente que iriam invadir a consciência. Qual era a proteção que ela tinha? Só uma porta que era fininha. E aí na hora ele correu, ela não aceitou. Na outra semana o marido liga para ele e fala, ó, aconteceu, minha esposa tá aqui no hospital, ela teve um surto e tal. Mas ele ele conseguiu pelo menos... De alguma maneira ele conseguiu segurar. Então a gente tem vários sonhos nesse sentido. Existem sonhos premonitórios também, né, que é um pouco mais raro. Mas nós temos, por exemplo, uma professora da Unip, que é da pós, né, de Jung, onde eu fiz, também fui professor lá, a Irene Gaeta, que é uma querida, vou dar um beijo para a Irene. Ela teve um sonho com o cunhado, se não me engano, o cunhado que morreu dentro do banheiro da casa dela. E aconteceu de fato. Exatamente a cena do sonho dela. O cunhado caiu morto lá e teve um ataque fulminante. Ela me corrige aí se eu tiver errado com os detalhes, mas ela teve esse sonho premonitório. Mas é muito mais raro. O Jung relata, né, que ele teve sonhos e imagens, teve um sonho com a mãe dele, prenunciando a morte da mãe. Mas nós, meros mortais, talvez é melhor a gente tomar um pouco de cuidado. Mas olha só que interessante, né? Nesse momento pandêmico, muitos pacientes no consultório e de outros colegas junguianos trouxeram sonhos do coletivo, de coisas que estavam acontecendo. Não especificamente falando, olha, da pandemia, mas falaram de medos, de invasões, de mudanças drásticas de comportamento. Então a clínica junguiana ela fica muito atenta e trata esse material dos sonhos com muito, muito, muito rigor, porque isso não é bobeira. Né? A chave para a nossa saúde, né, mental, psíquica, é a percepção desse universo inconsciente. E aí tem um escritor chamado John Sanford, né, que ele tem um livro chamado O Poder da Cura dos Sonhos. Né? E aí ele fala assim, imagina que todos os dias vem um protetor, chega para você e fala, ó, tá acontecendo isso, isso, isso na sua vida, e aí você pode fazer isso, isso e isso, você escolhe. E a gente levanta e fala assim, isso é uma bobeira. Deixa isso aí de lado. Então olha só que sério que a gente está fazendo com os nossos sonhos. Talvez eu utilize uma linguagem aqui psicanalítica, aí você transforma em junguiano, tá? Mas seria... É uma conversa do meu interno comigo, é um trazer para a consciência o que está se passando comigo lá dentro, né? Então, assim, vem através de sonhos, é muito comum vir através de sonhos. Pro Jung, assim, o sonho ele já é curativo por si só, você entendendo ele ou não. Então, o sonho ele vem para compensar atitudes psíquicas, por exemplo, unilaterais. Então, um exemplo, você falou da água. Estou sonhando com água, o Jung tem lá no Arquétipos do Inconsciente Coletivo, que é o volume 9 da obra lá. Esse dá para falar onde está, né? Ele tem uma série de sonhos de um paciente com água. E aí são mais de 20 e poucos sonhos lá que o paciente vai trazendo o elemento da água. Por quê? Porque de alguma maneira, aquele paciente, tinha uma atitude muito rígida diante da vida. Né? Acho que é um seminarista, se não me engano. Então, o que a água vem? Ela vem compensar uma atitude árida. Então, a gente pode olhar, mas claro, isso é de maneira bem simplista. Mas pode acontecer. Você está, por exemplo, com uma rigidez, uma neurose, está nervoso e tal, e aí você começa a sonhar com a água para ter vazão das coisas. Mas também água demais é ruim. Então, tem gente que está atravessando um deserto. Então, compensatoriamente. Mas aí a gente vai olhar o símbolo daquilo, e sem dizer, né, de maneira simplista que isso é isso é aquilo, senão você mata o símbolo. Às vezes a cobra é uma das que mais aparece. Não, cobra é negativa, é peçonhento. Não, tem gente que traz a cobra como algo muito próspero, positivo. Né? Tem uma passagem bíblica. Justiça, né? Justiça. Se a gente pensar não só na justiça, a medicina. Né? Então você tem o Hermes, a figura do Hermes, né, da mitologia grega, né, ou Trismegisto, você tem lá as cobras no caduceu, que simbolizam que a integração dos opostos. Então você vai pegando o símbolo, e aí a gente obviamente fica tarado por símbolos, né, na clínica. Aí é legal, você começa a ver tudo, mas o sonho é do sonhador. Então tomar cuidado, né, com isso, de falar assim, não,
Olha esse sonho, né? Até como eu ia comentar da cobra, perdão. A cobra tem uma passagem bíblica onde as pessoas estavam sendo, né, ali, o povo hebreu, Moisés, né, caminhando com as pessoas, e as pessoas estavam morrendo por picadas de cobras. Aí Deus vem na forma da sarça, fala lá para Moisés que ele tem que erguer uma estátua de uma cobra, onde as pessoas que tocassem naquela cobra seriam salvas. Então, olha lá, tem um conteúdo simbólico dúbio. Eu vou falar que cobra é só ruim? Claro que não. É o que é para aquele paciente. E às vezes naquele momento também, né? Porque muda. Pois é, naquele momento, naquele contexto, e às vezes o paciente fala assim, ó, tá, mas estou passando por isso, isso, isso. Aí é a importância que o Jung fala. Você tem que saber acuradamente o que o paciente está passando ali. Senão, de novo, é loteria. E a gente não pode fazer isso com um conteúdo tão importante, que é a manifestação pura do inconsciente. O símbolo está lá. Né? É uma comunicação mitológica para a gente. Então... Isso que você está falando, Alexandre, é tão importante, porque assim, como a gente negligencia o que a gente sabe, o que o corpo está trazendo, o que o nosso inconsciente está trazendo, né? E a gente deposita muito no outro, né? Então eu vou lá no Google, o Google sabe o que está passando dentro de mim. Pois é. Às vezes nem o terapeuta, né? O terapeuta tem que fazer toda uma construção junto com o paciente, e eu acho que uma frase, um livro, vai ter todas as respostas. Pois é, então, mas de novo, porque a gente quer preencher essa lacuna. A gente quer rápido, né? Ao invés da gente tentar, né, não só entender, mas sentir o que aquilo está dizendo. E esse sentir também compõe, é importante. É importante, porque assim, o que o sonho mobilizou? Que emoção que ele trouxe. Que emoção que ele trouxe, por qual razão tem que vir isso agora? E aí, claro, a gente também vai olhando, por exemplo, o Jung, ele vai denominar os arquétipos, né? Então, por exemplo, a gente tem, arquétipo seria um princípio ali, né, bem primitivo, né, um tipo bem primitivo. Então, por exemplo, no caso de nós homens, o Jung vai falar que todos nós homens temos uma mulher interna, que seria a ânima, né? Ânima em latim quer dizer alma. Então esse seria o arquétipo, né, que rege a psique masculina, que leva a gente para a vida. E é o que a gente precisa integrar para sermos melhores. Ou seja, na consciência eu já tenho o logos, né, que é a parte racional. E o que vai para o meu inconsciente masculino? Um eros, que seria a ânima. E a mulher o oposto, né? A mulher teria, todas vocês mulheres têm aí o ânimos, que ânimos em latim quer dizer espírito, mas não no sentido religioso metafísico, no sentido de uma disposição de força e tal, de racionalidade, que na consciência você teoricamente já teria uma ânima, e o que vai para o seu inconsciente é um ânimos, e eu vice-versa, eu já teria um ânimos na minha consciência, e a minha ânima foi para o meu inconsciente. O Jung não fala desse jeito, que nós temos dois. O Hillman, que é um pós-jungiano, fala já que nós temos ânima e ânimos, né? Mas eu não vou deixar ninguém muito confuso e eu já vou voltar, tá? E aí o que acontece? É importante a gente saber que quando eu tenho sonhos com mulheres, eu, homem, tenho sonho com mulheres, a gente está falando desse arquétipo, da ânima. Tem então, a ver com você. Pois é, olha. Com os seus conteúdos. Agora eu vou contar aqui em rede nacional. Vou contar. Eu tive um sonho com a Cristiane Torlone, né? Maravilhosa, de preto, assim. Eu achei ela lindíssima. Achei ela tá de preto, interessante. De preto. E olha só que interessante, porque simboliza um pouco do que eu sou. Né? Eu tenho essa... Ai, desculpa, fui psicanalítica agora, né? Não, é isso mesmo, porque ela transmite exatamente o que eu sinto que eu sou ali em essência, né? Eu gosto de rock and roll, eu sou músico, eu tô sempre com camiseta de banda, quem me conhece, que tá no consultório, sabe que eu sou assim e tal. E aí ela veio, eu tava num lugar que era uma escola misturada com faculdade. Aí eu falei, opa, o que tá simbolizando isso para mim? Isso eu debatendo com o meu psicólogo lá na minha terapia. Por que esse lugar de misturado com faculdade e escola? Porque durante muito tempo eu tive cursos de extensão dentro da universidade, um curso livre de Jung. Mas eu sentia que por ser mais informal, eu não queria estar naquele lugar. Eu queria de alguma maneira transmitir a minha essência de outra maneira. E a Cristiane Torlone, até ela foi criticada uma época que teve um Rock in Rio aqui, que ela parecia que ela estava meio bêbada e tal, e falou hoje é dia de rock bebê, que não sei o que e tal. Eu falei, pô, mas essa é uma ânima que eu gosto, ela foi ali autêntica. Então ela veio ali na minha figura e ela vem com um baita de um carrão e fala assim para mim no meu sonho, vem que eu vou te levar para onde você precisa.
E aí eu entrei no carro dela e tal, e depois a gente transou lá no sonho e tal, não sei o quê. E o que significa o transar? Olha que interessante. É integrar, porque aquilo que a gente, né, transa, a gente está entrando em contato. Então teve uma integração daquela disposição que essa figura ali representa para mim. Então olha só que o sonho está falando, ó, seja quem você quer ser mesmo, não fica com personas, vai lá, integra isso para você com potência, baita carrão no sonho, sexo, energia. Então olha só a disposição que o sonho me trouxe, eu acordei muito bem. Por que a gente às vezes acorda e fala, ai meu Deus, tive um pesadelo, e acorda suando? Porque o sonho, ele tem manifestações físicas, fisiológicas. A gente sente medo ou a gente sente prazer. Então olha só, o sonho está falando algo para mim. Se eu considero isso, eu falo, ah, que bobeira, sonhei com a Cristiane Torlone, nada a ver. Não, mas tem a ver no meu contexto. Então a gente se beneficia muito disso. Então para mim o sonho, ele é vital. Ele é o ponto-chave para mim, o ponto alto da terapia. E aí eu sempre incentivo, os pacientes, e tem gente que fala que não sonha. Não é que não sonha, não lembra dos sonhos. Tá? E aí, posso entrar nessa parte agora? É legal? Pode, antes de você entrar nessa parte, escreve pra gente que sonhos que você costuma ter, que pergunta, sei lá, sonhei com isso, ou sonho isso com frequência, deixa pra gente aí no chat, vamos conversar sobre. Ó, que legal, Céu. Agora a gente tá falando, então, vamos para as neurociências, né? As neurociências hoje, inclusive tem o Siddhartha Ribeiro, que é um biólogo aqui do Nordeste, e ele não é junguiano, mas ele traz, né, uma pesquisa maravilhosa com sonhos. Então, primeiro, a gente, né, entende que o sonho tem uma função de poda neural. Então, tudo que você viu, tudo que você, né, vivenciou, o sonho faz uma descarga elétrica. Né, e onde o sonho acontece? Nas fases REM. Né, o REM é aquela fase do movimento rápido dos olhos, né, do Rapid Eye Movement e tal, que é quando a gente está começando a dormir. Depois, no sono profundo, não tem manifestação de sonhos, e quando a gente está voltando para a vigília no despertar, tem de novo o REM, que é onde a gente sonha. Por isso tem gente que fala assim, que é onde a gente sonha e consegue lembrar. E né? Consegue lembrar. É o lembrar, né? No começo da noite também é possível. Mas muitas pessoas falam assim, eu acordei umas 4 da madrugada, e depois eu voltei a dormir, voltei a sonhar. Então você está nessa fase REM já subindo de novo para a vigília. Então, o sonho tem essa primeira função dessa poda neural. Então, quem não sonha pode ter problemas seríssimos de saúde. Né? Quem tem insônia, ou quem usa CPAP, por exemplo, né? Que é o equipamento de oxigenação, não sonha, e aí você tem vários problemas de depressão, ansiedade, de angústias. Ou seja, o sono tem uma função vital. O sonho tem função mesmo vital. E aí, para a psicologia junguiana, ele vai trazer aquilo que precisa para compensar, ou seja, para a gente sair, né, daquela atitude unilateral, ele vai trazer uma compensação psíquica de alívio. A gente pode falar de equilíbrio, equilibrar. Exatamente. Então tem uma função ali neurofisiológica. Então olha só que interessante, a gente está falando de um cara que estava publicando isso lá no século XX, né? Então, assim, e o cara sabiamente, né, mais de 100 anos atrás, já estava falando que as neurociências hoje atestam. Né? Então é muito importante a gente se debruçar sobre isso, não achar que é bobeira, que eu sonhei com caldeirão e era bruxa, então isso é uma fantasia. Não, que caldeirão é esse? Esse é o seu caldeirão. A gente pega o símbolo e o significado do outro, não é, né? É o meu. Não, então o cuidado que a gente deve ter é para não sair interpretando. Então, por exemplo, voltando para o seu sonho, eu poderia dar um chute, falar isso, mas não vai ser. O sonho é teu, você tem que falar, eu sinto isso sobre esse sonho. E aí, lógico, com o traquejo, né, quando você começa a fazer mais terapia com esse olhar, os sonhos vêm aparecendo. Tem pacientes que chegam e falam assim, eu pergunto, né, você lembra dos sonhos? Ixi, nem sonho. Aí passa 2 sessões, nossa, eu lembrei de um sonho. E é muito engraçado isso mesmo, né? Assim, quando a gente começa a perguntar do sonho, geralmente a resposta é essa, né? Primeiro é não sonho, primeiro né? Não sonho. Que é um grande mito de novo, né? A gente sonha normalmente todas as noites. Uns 3, pelo menos, né? 3, 4 sonhos, né? Sonhos. Uma coisa é sonhar e outra coisa é lembrar dos sonhos. Mas quando começa a investir sobre isso, né? Os sonhos começam... Terapia começa a trazer muitos sonhos, né? Exato. Porque a gente começa a mexer com os conteúdos, eles precisam ser equilibrados, organizados, compensados. Tá? E aí tá lá. E aí é a nossa
A nossa mina de ouro está lá. Basta a gente querer ou não olhar para isso. Nós temos também o que a gente chama de sonhos traumáticos, que aí o sonho ele repete aquele padrão até você integrar. Então, por exemplo, nos ataques de 11 de setembro, depois de muitos anos era comum que, né, a população ali nova-iorquina falasse sobre os sonhos que estavam vendo lá as torres sendo impactadas pelos aviões. Então, nós temos sonhos, por exemplo, pessoas que sofrem abusos, nós temos a repetição, até que aquele conteúdo seja integrado. Então, não é que o inconsciente é maldoso e fala, eu vou mandar isso aqui. Não, vamos integrar esses conteúdos, vamos superar isso. Ele vai mostrando que aquilo está desorganizado, que eu preciso olhar para aquilo para Exato. Então, resolver. É o material mais rico que a gente tem dentro da terapia, né, na abordagem junguiana, são os sonhos. Agora, por exemplo, como é que o Freud olha? Tem um sonho lá da interpretação dos sonhos que até o Jung... Posso só fazer uma analogia bem simplória aqui, que me ocorreu aqui o raciocínio? Seria esse momento que vai o... Alexa, parar. Ó, gente, ao vivo é assim, tá? Isso é participação mítica. A Alexa quer saber do sonho dela. E a gente não ganha nada da Amazon aqui por isso, hein? Fazer propaganda da Alexa. Fazer a seguinte pergunta. Que é o seguinte, seria nessa hora que o consciente, na hora que a pessoa está dormindo, o consciente está lá relaxado, descansando, está distraído, e o inconsciente está ali, mostrando sua verdadeira face. Trocando aqui em miúdos, para ficar bem fácil e legível para qualquer um aqui. Seria mais ou menos isso? É isso aí, Siegfried. É bom ter o tradutor do psicologuês, né? Porque a gente às vezes vai falando assim. É exatamente isso, né? Quando a gente sonha, há um rebaixamento da consciência. E aí o inconsciente ele se manifesta, né? Se nós soubéssemos o tempo todo, né, trazer o inconsciente, porque ó, aqui nós estamos falando nesse momento, várias coisas estão passando aqui na cabeça da Cel, várias coisas no Siegfried ali, e em mim também. Essa é a manifestação do inconsciente, ele está o tempo todo aqui, a gente é que faz um recorte. Então, nessa hora do sonho, tchau consciência, o inconsciente vem e fala, olha isso aqui. No caso do Freud, que é um dos exemplos que o Jung fala, né, de um dos sonhos lá que ele está falando com a paciente assim. A paciente trouxe um sonho para o Freud que ela tinha lá um armário que ela abre e vê um vestido vermelho da mãe. Aí o Freud diz assim para ela, na verdade esse vestido não é o vermelho, era o vestido amarelo que sua mãe usava e você tinha uma questão com ela, com seu pai, blá blá blá. Aí Jung fala assim, ó, o sonho não fala assim, o sonho não é dissimulado. O sonho é uma manifestação da natureza. Assim como não é bonito ver lá o leão pegando o gnu pelo pescoço, o sonho também vai te trazer coisas muito difíceis. Mas ele é uma produção da natureza. Mas é um difícil que eu olhando para ele ou não olhando, ele está lá. Ele está lá. E ele vai trazer a cura. A não ser que você tenha um sonho, né, traumático que se repita. E aí o tema ele vai voltar de várias vezes. De outras formas, mas vai voltar várias vezes. E a gente aqui não se toca. Então você está lá sonhando com a água. Fala, que raio que é essa água? Vamos olhar para essa água. O que essa água simboliza para você? Né? Aí você pode fazer os paralelos, pode pegar uma divindade para olhar para isso. Nós temos tantos arquétipos aí, né, acontecendo e a gente pode falar, bom, vamos pegar uma imagem arquetípica que corresponda, que eu me identifique. Não sei. Então aí vai das culturas, então, mas é muito rico. Tem tanta coisa lá, imagina. Eu quando começo a falar de sonhos, eu piro. Eu falo aqui uma semana ficar aqui falando. Você trouxe uma coisa bem bacana dessa repetição de sonhos, uma forma, de novo, vou falando um pouco mais psicanaliticamente, você me corrija aí junguianamente, mas é isso mesmo. Anotar sonhos, né, para ver repetição, ela é muito efetiva, porque ela vai trazendo conteúdos, quais são repetidos, quais são as diferenças, nuances, e é muito rico isso, né, porque do que pegar um sonho, sonhei essa noite com água, tá, é muito pontual às vezes, mas há quanto tempo estou sonhando com água? Exato. É uma outra amplificação. Porque olha só, isso que você está falando é tão legal, porque é o que o Jung chama de visão causal. Então, assim, vamos olhar para essa questão, né? Vamos olhar aqui, mas não é a causa que vai ali determinar, é o elo. Né? Então, assim, se a gente ficar só na causa, a gente tem um problema, mas eu preciso olhar para ela. A água
vai me trazer uma relação causal. Ah, é emoção, beleza. Mas eu vou além, eu vou na psicodinâmica, ou seja, eu vou no que está acontecendo. Olha Qual que é a legal. emoção? Que emoções são essas? Né? Que emoções. Então, se a gente ficar, né, só na visão causal, é muito perigoso. A psicanálise tem uma tendência da visão causal, né? Porque, assim, por exemplo, o que aconteceu lá na sua infância? Agora, a gente sempre usa esse exemplo na clínica, fala assim, você tem seu carro, você leva ele para arrumar, ele não está pegando direito. Aí o mecânico fala para você assim, olha, você sabe se o seu carro é usado, se comprou usado? Aí você fala, é usado e tal. Então você vai ter que ir lá no primeiro dono e ver qual era a gasolina que ele colocava, né, para ver qual era o problema e tal na bomba. Você fala, amigo, eu tenho uma reunião, você não pode consertar meu carro agora, né? Então essa seria uma relação só causal. O Jung também vai olhar para isso, ok, mas a gente precisa entender o que eu faço com isso agora, o que eu faço com essa água que está vindo no sonho. É uma emoção que está me pegando? E aí eu vou ver o elo entre os sonhos. Então é muito mais legal também eu olhar, né, amplificar 2, 3 sonhos do que um só. Então tem uma riqueza aí. Os sonhos estão contando uma história pra gente. Qual é a história que está sendo contada lá? É e sem contar, de ver. Muito lindo, né? E sem contar que, por exemplo, né, sonhei com água, sonhei com um monte de coisas, mas eu falei da água. Porque eu estava mais confortável em falar da água. Né? E aí passaram coisas que aí o importante é detalhar. Quais são as dicas que você dá aí para as pessoas que acham que não sonham? Olha, a primeira coisa muito legal, até o Siddhartha, né, que esse profissional, né, que trabalha com sonhos aqui no Brasil, que é muito legal, ele fala para fazer a água, para você fazer uma ponte neurolinguística com a água. Você faz o seguinte, ó. Deixa um copinho com uma... Comprei uma caneca aqui, ó, do Divancast. Do Divancast. Logo mais. Logo mais, né? Logo mais. Não, já estamos aceitando encomenda já. É isso aí, ó. Você vai deixar um copinho de água e aí você vai deitar e você vai falar assim, quero me lembrar dos meus sonhos. Isso é o Siddhartha falando, tá? E aí você põe a água ali na cabeceira da sua cama. Quando você acordar, primeira coisa que você faz, dá um golinho na água, né? Segundo os pesquisadores, isso ajuda muito a fazer uma ponte para você retomar ali, né, os sonhos, porque senão você tem um lapso, a consciência rebaixou, entrou o inconsciente, depois o inconsciente rebaixa e volta a consciência de novo. Quando você toma água aqui e na outra ponta, teoricamente, né, na visão dele, fazia essa conexão. O Jung não tem nenhuma mandinga nesse sentido. Isso é programação neurolinguística. Né? Eu tô brincando. É que às vezes funciona, às vezes não, né? Mas eu acho que pode ser um começo, um princípio. Mas o que eu sinto que é mais eficaz é anotar. Aí assim, eu acordei e não tive quase nenhuma lembrança. Mas eu lembrei que tinha lá uma chave. Aí você escreve, sonho da segunda-feira, 11 horas da noite. Água, chave, leão. Bom, deixa lá. No dia seguinte, mais palavras-chave. E aí, aos poucos, você vai começando a fazer conexões. Então isso... Parece que eu vou perdendo medo do meu inconsciente, né? Porque parece que a gente tem um medo, né? O que eu vou descobrir sobre mim? Tem isso. E tem que ter medo também, viu, Celso? Porque tem que ir na manha. Tem que ir na manha. Porque o inconsciente vem, ele pode trazer tudo, a gente não dá conta. Daí a importância de também estar sendo acompanhado. Com certeza. Por bons profissionais. Porque aí você fala assim, que nem esse, por exemplo, esse sonho icônico aí da menina vendo lá ali os lobos e tal. Você imagina se na hora fala assim, não é nada e tal. E não tem uma ação de fato ali, né? Eu tive um caso, foi um caso importante, né, que eu estava atendendo um paciente, ele falou que ele trouxe um sonho onde ele estava deitado e ele sentiu o coração sair pela boca. E eu falei para ele, cara, como é que estão os seus exames clínicos, né? Você já fez aí, né, seus testes e tal esse ano, não sei o que. Ele falou, não, faz muito tempo, você é bobeiro. Eu falei, como é que tá a sua pressão arterial? Porque era um cara bem nervoso e tal. Eu pedi para ele fazer os exames. Ele estava infartando. Então, assim, tá aí, os sonhos estão aí. Não sou eu que estou falando, teve algo ali que aconteceu, não é mágica. Tá lá, é uma expressão do inconsciente. Então a gente precisa levar muito, muito, muito a sério essas coisas, tá? Então, comece por aí, anote. Depois isso vem e começa a ficar mais fluido. E eu preciso anotar
preciso no sentido de desejar isso, querer, né? Assim que eu acordo, né? Porque passou 3 minutinhos depois, eu já começo a esquecer. Eu não gosto de anotar gravando, mas como a gente tem o recurso no celular, eu falo para os pacientes, pega o celular antes de levantar e pôr o pé no chão, deitado ainda. Porque senão vem a intromissão da consciência. Porque a consciência não quer que você saiba. Deixa esse negócio ali, ele tá tão adormecido, São muitas emoções, né? Fiz tanta força para reprimir, né? A gente não reprime. E aí o inconsciente traz, então, às vezes, vale a pena. Pega lá. Tem pacientes que fazem o quê? Eles pegam na sessão, abrem o áudio assim e começa ali a fazer com que eu escute. Mas uma coisa importante também, o Jung dizia o seguinte: o sonho precisa ser contado ali na terapia. Porque quando você conta o sonho, você está revivendo ele. Então não adianta também você ficar mandando tudo pro analista, que também não vai ter tempo de ler, né, sonhos pelo WhatsApp. Então a ideia é assim, você pode anotar, eu falo para os meus pacientes que eles podem escrever para mim, mas não necessariamente eu vou responder. Né? A não ser que eu olhe e falo, pai amado, né? Mas a ideia é essa. Então o WhatsApp vira um diário de sonhos, um sonhário. E aí o paciente lá na hora vai lá e lê aquilo. E aí depois ele inclusive pode, na hora da sessão, enquanto está falando ali comigo, ele pode ter uma outra dimensão daqueles sonhos. Então isso é muito importante. E às vezes algumas fichas caem, né? Nessa releitura, né? Nós temos a Marion Woodman, que é uma analista super, né, fera, brasileira, inclusive tem livros publicados, né, no mundo todo. Outros analistas junguianos citam ela. Ela é uma especialista em sonhos da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. E ela faz um trabalho incrível. Você vai num grupo com ela, ela pega um sonho seu, o que você quiser, e ela trabalha por mais de um ano aquele conteúdo daquele sonho. E vai amplificando um monte de coisas. Então, assim, é muito legal, muito legal. Então, sonho, tem material para terapia. Sabe aquela terapia que não anda? Que as coisas ficam truncadas? Pega o sonho. Analisa um sonho para ver. Aí a pessoa fala, faz sentido e tal. E aí o negócio destrava. Muito legal. Bom, como é que será que estão os comentários, né? Já trouxeram em algum sonho? Já trouxeram alguma dúvida? Vai compartilhando aí com a gente. Provavelmente a gente vai estar subindo uma enquetezinha aí e vocês interajam com a enquete aí que vai trazer mais conhecimento para todos aí. Lembrando de compartilhar, vai compartilhando aí com quem você conhece. Sim, maravilhoso, Céu. E tem umas coisas assim, né, de sonho colorido, sonho preto e branco. Tem alguma diferença? Tem algum simbolismo por trás disso? É bem importante isso, Céu. Os detalhes, eles importam nos sonhos. O Jung tem um sonho icônico, que é o Devorador de Homens. Ele é bem pequeno, e aí ele tinha uma questão conflituosa entre uma mãe que era médium, né, que não se chamava desse jeito naquela época e tal, e um pai que era pastor luterano e que tinha uma fé meio cega, assim, sabe? Não questionava a fé. E aí ele tinha essa dicotomia desses pais e ele presenciava uma série de fenômenos ali na vida dele e tal. Ele era pequeno, com 6 anos de idade, ele tem o sonho do Devorador de Homens. Então ele desce uma espécie de uma catacumba assim, ali atrás meio que da casa dele, no sonho isso, tá? E aí a mãe dele estava ali atrás dele. Quando ele vai descendo, ele vai percebendo que tinha uma cortina lá com um brocado assim dourado e tal. Aí era bem extenso, tinha uma cadeira bem grande, como se fosse um trono, e tinha ali uma espécie de pênis. E era um pênis gigante, com uma cabeça gigante, tinha um olho nessa cabeça. E aí tinha uma coisa meio de pele, assim, como se fosse a pele da glande ali e tal. E ele olhava aquilo e tudo chamava atenção. Aí a mãe dele atrás dele fala, sim, este é o Devorador de Homens. E aí ele acorda. Por que os detalhes são importantes? O descer, a gente olha isso, né, na mitologia grega como a catábase, que é a descida ao inconsciente. Quando você vai chegando, o que é o trono, né? Esse lugar do poder. Aí ele vai descendo e vê o que eu falo, né? O Freud vai trazer isso como... Eu ia falar um prato cheio para uma... É um prato cheio, né? Só que olha só que interessante. Se eu pego e falo para um paciente sobre essa questão do falo,
e falo que tem alguma coisa homerótica e tal, não sei o quê, eu matei. Você matou Matei o símbolo. E aí, quando ele vê essa figura fálica, né, o devorador de homens, ele está falando daquela instância interna nossa, né, que tem muito poder, mas também pode nos devorar, que é o próprio inconsciente, que é o próprio self, que é a própria manifestação da totalidade. Então aquilo fez ele, né? Meu Deus, ele foi entender esses sonhos lá muito mais velho. Ele teve com 6 anos esse sonho. E faz muito sentido ter tido esse sonho aos 6 anos com esses pais, né? Exato, porque ele estava olhando ali e falando, olha só, é um inconsciente se manifestando, ou eu vou sucumbir a essas coisas, ou eu vou entendê-las, integrá-las, né? Então assim, a gente está falando de algo simbólico, então saiam do literal. Se a gente for pro literalismo, acabou. Você O matou. nosso inconsciente não tem essa racionalidade, não é essa racionalidade. Não, Né? Sabe uma coisa que eu tô achando legal, Alexandre? Que você está trazendo alguns conteúdos que eu acho que são conteúdos que as pessoas normalmente têm mais dificuldade, né? Quando se retrata essa questão da sexualidade ou conteúdos sexuais, né? Exato. E aí se vai para uma análise muito literal, muito racional, acaba não entendendo o que de verdade está acontecendo. E aí não dá espaço para o símbolo se amplificar e fazer o que o símbolo veio fazer. O símbolo veio curar. Porque, sabe, isso é muito importante. Não existe cura, existe autocura. O terapeuta é uma ferramenta lá. Ele é um propositor. Ele vai colocar ali as coisas e o paciente vai falar assim, isso faz sentido. Quantas vezes eu falo coisas lá na sessão, o paciente fala assim, isso aí você está falando não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tá bom, tá tudo bem. Não, mas olha que legal. Se eu já sei que não tem nada a ver, é porque eu sei. Exato. Vamos olhar para isso, então, que você sabe e não está querendo soltar. E a gente vai cutucando, vai cutucando. Então, acho que essa é a beleza do processo simbólico, de ir desbravando. E os símbolos estão aqui, né? Tá tudo aqui pra gente se conectar, né? É maravilhoso. Maravilhoso. Bom, eu sou apaixonada pelo inconsciente, né? E qualquer expressão dele, artística, qualquer expressão dele é incrível, né? Exato, E quando a gente começa a entender e perder o medo, no sentido de, de uma construção é importante, mas assim, de perder o medo, deixa eu ver o que está acontecendo dentro de mim. Né? Porque eu acho que essa falta de consciência, de trazer, de deixar vir para a consciência, é que traz muitos prejuízos, traz a neurose, depressão, ansiedade, né? Traz um monte de outras doenças, que é dessa desconexão, né? Da desconexão e como o Jung falava o seguinte, né, que as neuroses ou as manifestações, né, psicossomáticas, elas são formas meio tortas do psiquismo tentar se curar. Você não tá reparando nisso aqui, então toma uma depressãozinha aí pra você sentir. Porque a depressão, né, tudo para de funcionar, menos o sentir. Fica exacerbado, pelo contrário, né? Fica exacerbado. Eu tenho um caso, uma paciente que ela autorizou, né, comentar sobre isso, lógico, não falando nomes, né? Ela estava sofrendo vários assaltos. E o assalto era próximo de um farol da casa dela, que era a casa, na verdade, dos pais dela. E aí eu falei assim, puxa, que engraçado, né? Toda hora estão te roubando, né? Estão roubando o quê, né? Roubam a bolsa. E a bolsa tem o quê? Carrega o quê? Sua identidade, né? Você tá na casa dos seus pais, você não consegue sair de lá, né? Toda hora você vai ser assaltada mesmo. Ela, imagina, você é louco, me xingou, ficou bravo comigo e tal. Aí deu um negócio lá, saiu da casa do pai. Tava de saco cheio e tal. Foi, enfim. E aí passa uma semana, 2 semanas e tal, e eu não falei nada, mas só deixei aqui, né? Aí um dia eu falei, e aí, tá sendo assaltada? Aí ela, é verdade, não. E ela se mudou para um apartamento na rua de trás. Mesmo trajeto. Ela fazia o mesmo trajeto. Ela falou, é verdade, né? Eu falei, os assaltantes cansaram de você? Aí ela, você parece, né, profeta. Eu falei, não, sou profeta. A gente está falando de algo que está acontecendo, é simbólico. Então a gente precisa olhar para isso com essas manifestações todas. Nada acontece por acaso. Tem uma folha cai por acaso. E aí vou só fazer um gancho de uma coisa que você já falou, mas que que eu acho que é meio complexo isso, né? Da premonição. Se é uma pessoa que vai fazer uma análise literal, vai achar que está sendo
orientado que vai ser assaltado, e não é também. De novo, não é. Exato. Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo para não cair nesse lugar, porque assim, de novo, existem manifestações de pessoas que possam ter essa abertura, e aí o que eu sinto que talvez seja mais importante é o que você vai fazer com isso, né? Então, se a pessoa, por exemplo, vai, né, fazer o bem com isso e alertar uma pessoa querida, tudo bem. Bacana, agora se o cara depois vai virar guru, fazer livrinho de sonho na internet, aí é sacanagem, né? E vai estar tratando daquilo que você comentou, né? Então, assim, sonhou com o coração saindo pela boca. Como é que tá seus exames? É diferente de falar, você vai morrer. Exato, né? Só vamos olhar para isso, né? Acho que é o nosso papel, de novo, né? É ir lá cutucando. Como é que é isso para você? Como é que tá essa parte da vida, né? Eu lembro de uma professora super querida, freudiana, maravilhosa, e ela falava assim, às vezes você tá lá, pessoa depressiva, você tá fazendo depressão com tumor. Pede para ela um exame de tireoide, fala para ela ver como são os exames clínicos. Você não pode prescrever, mas você pode tomar conta disso. Falar, vamos ver como é que você tá. Então a gente não pode dissociar, porque senão, principalmente os junguianos, tá? Tem um fascínio pelo inconsciente, e aí vamos mergulhar nos complexos. Não, vamos ver como é que tá, né? Tireoide, pressão arterial, diabetes, essas coisas são fundamentais. Então eu sou meio chato nesse sentido. Hoje todo mundo vem do consultório medicado, porque o ginecologista passou lá um calmantezinho, o outro médico clínico geral passou não sei o que, você vai ver antidepressivo, ansiolítico. Então a gente também tem que saber da parte farmacológica, das psicopatologias, né? Eu, graças a Deus, tenho uma sorte. Eu tenho 3 psiquiatras que são super parceiras, que me ligam, e não é de áudio no WhatsApp. Ela fala assim no WhatsApp, Alê, quando que eu posso falar com você? Aí passa meia hora, me liga e fala, olha, tudo bem, acabou de passar o fulano aqui, é assim, 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 o que você acha? E também querem ouvir o que eu tenho. Então eu tenho uma parceria incrível nesse sentido, né, que eu acho que é fundamental. E psicólogo tem que parar também de ter medo de psiquiatra, e medo de que remédio faz mal. O remédio ele é muito importante quando realmente precisa, né? Porque senão a gente está lá tratando só do inconsciente, é lindo, é maravilhoso e tal, mas e aí? O cara precisa trabalhar, precisa ser funcional. Então, essas coisas precisam estar conectadas. O sonho, às vezes, vem trazer isso. Eu tenho casos, né, de pacientes que estavam tendo sonhos muito cruéis, de serem devorados, de pessoas morderem, de arrancarem pedaços e tal. Eu falei, opa, tem psicose aí. Vamos lá? Vamos para o psiquiatra? Aí liga e fala, tudo bem. Aí às vezes o paciente não tem condições de ir no seu psiquiatra ali, né, que você indicou, que tem um valor alto e tal. O que eu faço? Mando cartinha, que psiquiatra de convênio, infelizmente, ainda não tem tanta abertura, porque tem que atender muitas pessoas e tal. Mando carta, falo assim, tá a carta aqui, leva lá pro seu psiquiatra. Alguns me retornam, outros eu peço sempre, né, o celular e tal. Alguns são gentis, outros não. Mas é isso, acho que é o nosso papel. Então a gente vai olhando para tudo e os sonhos vêm trazendo essas belezas, né? Putz, eu poderia aqui, Céu, contar mais 1 milhão, mas você vai me guiando aí. Tô achando você muito quietinho, Zigfried. Acho que tá lembrando de um monte de sonho aí, querendo controlando tudo aqui. Olha, muito interessante o papo, muito interessante mesmo. Eu lembro de um amigo do Zigfried, sabe? Um amigo do Zigfried uma vez estava falando de uns sonhos repetitivos aí, acho que... Não, mas o papo é muito interessante. Muito interessante, e fica aquela questão, né? Às vezes a pessoa não tem consciência, né, dessa abertura, e quando tem uma má orientação. E a ideia aqui é trazer que tem essa alternativa com uma boa orientação. A gente frisando aqui, tem que procurar um bom profissional. Não adianta chegar com toda essa carga, toda essa questão para qualquer um. Tem que procurar um bom profissional para ter toda essa oportunidade de extrair tudo que é necessário nesse caso, né? E da importância, né? Acho que você conseguiu trazer a importância, porque a gente não... não sei se é culturalmente, você deve ter mais dados em relação a isso, não sei se é como a gente não dá importância, né? Para um monte de coisas que acontecem com a gente, mas sonho o que é sonho, né? Eu sonho, não sonho. Acho que dá um pouco mais de atenção quando é pesadelo, né? Que aí causa um pouco mais de impacto, mas normalmente não, né? Então, mas olha que interessante, né? Se a gente vai para a religião, né, a nossa religião, o mito judaico-cristão que está vivo aqui entre nós, as pessoas têm
lá, né, os sonhos como algo muito importante. Muito. Daniel, Zé do Egito, todas essas figuras interpretavam sonhos, né? Elas tinham um papel importante na sociedade, né? Com os reis consultavam, né? Sim, as pessoas, elas se moviam através disso. Por que a gente deixou, né? Porque a gente, lógico, tem né, o pensamento cartesiano e que não estou demonizando, é importante também, né? A gente categorizar, separar, ok, é muito importante. Mas o próprio Descartes, que é interessante, né? Descartes, ele falava, né, da separação, né, do corpo, mas ele falava que aqui a hipófise era a glândula onde se ligava o espírito, né? A pituitária. Então, esses caras também não perderam a conexão com o sagrado, né, com o inconsciente, que a gente pode chamar de sagrado inconsciente, pode chamar de Deus. Jung fala várias vezes, né, Deus seria o self. Às vezes ele vai falando, né, só com nomes diferentes. Então, as pessoas também estavam conectadas e olhavam os sonhos, né? Tem os sonhos lá das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas, né? Tem o sonho de Nabucodonosor, né? Que, se não me engano, é Daniel que interpreta, ou Zé do Egito, agora não lembro. Que ele sonha, né? Ele tá lá, né, na Babilônia, e aí, né, Nabucodonosor, que é o imperador lá da Babilônia, aí ele tá olhando ali, né, no sonho dele, a toda a cidade e tal, e vê uma árvore frondosa, gigante, e fala, nossa, olha só como essa árvore é muito boa, eu sou bom pro meu povo e tal. Aí vem um anjo do Senhor lá, e vem cortando com um machado a árvore, assim, vai cortando tudo. Aí ele acorda e pergunta, né? Chama lá o profeta para interpretar os sonhos, que agora me perdoe, eu não lembro. Se escrevam aqui quem que é, se é Daniel ou Zé do Egito. E aí fala assim: puxa, imperador, eu gostaria que os sonhos fossem só para os nossos inimigos, mas eles também são para a gente. Ele falou: ó, você, seu ego ultrapassou o quê? Os limites de Deus, uma árvore que é além do céu. Então, ó, baixa a bola aí. O que ele faz? Não dá ouvidos, né? Que se dane e tal, que não sei o que lá. E no dia seguinte, na história bíblica, está escrito o quê? Que ele acorda, né, e é visto comendo com os animais. Ou seja, teve uma inflação do ego, surtou, né? A desmedida. E se ele tivesse prestado atenção no sonho, será que ele teria surtado? Então a gente está falando de um sonho que é um sonho premonitório. De alguém que cindiu, né? Hoje teria ali um psicótico, ali seria internado e tal. Você está falando de um sonho. Por que a gente deixou de lado? Porque a gente fica com essa visão cartesiana que não, isso é bobeira. Não, não é bobeira. Não é. Não é bobeira. Nenhuma expressão do nosso subconsciente, dos nossos conteúdos é bobeira. Nenhuma expressão. Nada. O inconsciente está o tempo todo. De novo, como Jung fala, né? O inconsciente para Jung é a matriz de toda a vida psíquica. Tá tudo lá. Né? Eu gosto de uma imagem que é assim, o barqueiro, só ele ali com um reminho é a consciência. O resto, o oceano inteiro ali é tudo inconsciente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que fazer consciência é um processo que é antinatura. O que seria natural seria ficar inconsciente, né? Temos um nosso professor, o mestre Zacarias, que é o criador do Qati, que é um teste de tipologia junguiana, né? Muito bacana. Ele fala assim que os nossos... faz tempo que eu não ouço desse Qati. Ainda ouço? O Qati e o MBTI, que é a versão da Myers-Briggs, né? São os testes mais usados em recrutamento de seleção no mundo todo. Que é a tipologia junguiana. Eu usava. Maravilhoso. É o único teste que eu uso no consultório de fato para, né, nortear o pensamento, é o Qati, né? E o Zacarias falava assim: o seu bichinho, seu cachorrinho em casa, ele não sabe que ele tá pelado. Mas é porque ele é inconsciente. Nós sabemos, né? Porque nós temos essa consciência. Mas fazer consciência é um processo do dia a dia. O inconsciente, ele quer ficar invadindo. Qual que é a diferença entre nós e, sei lá, o maníaco do parque? É a consciência. Mas a gente também tem no inconsciente a mesma capacidade que um assassino tem. A gente só, né, luta para não realizar aquilo. O Jung falava assim, né? Ainda bem que são os outros que estão cometendo crime, senão seria eu. Então você tem que ter aquela consciência apurada. Só que é isso, é o movimento do dia a dia. E os sonhos trazem esses conteúdos falando assim: olha só isso aqui, ó, tem que cuidar disso aqui, senão dá ruim. É isso aí. E você tá cuidando, tá conseguindo entender aí que vai começar a entender agora, né? A trazer esses conteúdos aí do seu inconsciente. Pois é. Tem material para uma vida aí. Material para uma vida. E que é legal, como você falou,
de anotar os sonhos, aí você um dia pega lá um sonho de, sei lá, 10 anos atrás, e você fala, olha o momento que eu estava passando e olha a expressão desse sonho aqui, ó. Ele já estava me dizendo isso aqui. Então, quem gosta, né, de anotar e tal, eu mesmo não mantenho anotados os sonhos, porque eu acredito que o sonho tem a função, ele vem, promove a transformação e depois eu gosto de deixar ele. Mas eu lembro de sonhos muito antigos. E às vezes eu tenho pacientes que voltam depois de anos que ficaram fora e eu falo assim, você lembra aquele sonho que você teve lá atrás? Porra, eu não lembro, como é que você lembra? E tal, porque foi marcante. Aí a pessoa se lembra e fala, nossa, já era a mesma coisa que eu tô passando hoje. Então é maravilhoso. É muito legal, né? Muito legal. Bom, vamos falar do livro? Maravilhoso. Eu estava pensando nele aqui, eu mencionei para deixar para o final. O próximo do final. O livro que você fez o prefácio, mas conta dele pra gente. Olha só, que maravilha. Você vai colocar aqui, né? Eu vou colocar na TV gente aí. Tá. E você mostra também. Que nós ganhamos, né? O Alexandre nos deu. Está na telinha. Olha que legal, né? Bom, primeiro, obrigado por vocês, né, poderem divulgar um pouquinho esse trabalho do Nicolas Wöllner. O Nicolas é lá de Curitiba. Ele é um querido, ele é um autodidata na obra junguiana e ele está agora fazendo a formação para, em breve, né, atender as pessoas, porque realmente ele é um terapeuta nato. E o Nicolas, conheci ele através do Instagram. Nós começamos a trocar, né, ideias. É brasileiro? Sim, é. E ele está lançando esse segundo livro agora, o Enantiodromia. O primeiro livro dele é um tratado sobre a questão da consciência, maravilhoso também. E esse livro, Enantiodromia, né, ele vem a calhar, ele não escreveu para isso, para o momento que estamos hoje vivendo de polarizações, mas ele veio muito a calhar. Por quê? Né, o que é esse bicho aí, polarizações, né? Seriam os extremos que a gente extremos, os extremos, né? O que na verdade a gente precisa saber um pouquinho sobre o que é enantiodromia. Quem criou esse conceito foi Heráclito na filosofia, que é o princípio do arco e da flecha. Ou seja, quando você faz uma força para um lado, automaticamente você vai gerar uma força para outro. Não há integração. E aí o Jung vai falar, vai pegar o Heráclito e vai falar, opa, na psique, quando a gente fica unilateral, você vai ter uma outra força que vai te levar para o outro lado. Um exemplo simples, e que as neurociências também hoje já atestam, são as compulsões. Então, por exemplo, eu tenho compulsão com comida. O que eu faço? Eu vou fazer dieta. Então eu restringo tudo. Então, fazendo uma força para um lado. Automaticamente eu vou gerar uma força, um monstro que vai ser criado. Então, assim, eu parei de comer tudo, tirei todos os doces, carboidratos, estou só com proteína. O pessoal faz dieta de carbo e carbo zero. Daqui a pouco eu vou sucumbir numa macarronada, né? Então, assim, não dá, a gente precisa ter o quê? Equilíbrio. Então, a enantiodromia é essa passagem de um polo para o outro, sem que eu tenha integrado o que está acontecendo ali. Então eu preciso saber por que eu estou unilateral, por que eu estou comendo muito, né? Que se não adianta nada eu só fazer dieta se eu não entender o que está acontecendo aqui. Então a gente está igual pêndulo. E na nossa sociedade a gente tem visto isso hoje em dia. Muito. Questões políticas, religiosas, né? Então, o que a gente precisa, na verdade, para sair das relações, né? As relações. Das relações, né? Das ideologias que a gente vê, a gente precisa entender essa enantiodromia para a gente, na verdade, buscar a integração dos opostos. O Buda, a história dele, né, do Gautama, é exatamente a saída da enantiodromia. Olha, tem uma imagem muito bonita que é assim. Ele sai do reinado dele lá e ele quer, né, conhecer as coisas. E aí o pai fala para ele assim, o pai que é o rei, fala para um vassalo, limpa tudo no caminho e não deixa meu filho ver nada e tal. Tá só num polo, né? Polo que tudo é bonito. Polo do Instagram, onde todo mundo é lindo, tá em Paris, né? Ok. Aí ele vai saindo e aí ele começa a ver as adversidades. O vassalo não consegue segurar tudo. Então, a primeira coisa que ele vê... A vida começa a acontecer. A vida real, né? Aí ele começa a ver lá, vê um cara, um mendigo esmolando, ele fala pro vassalo, o que é isso? Isso é uma pessoa que não tem dinheiro, tá pedindo esmola e tal, mas isso pode acontecer comigo? Pode acontecer com meu pai, que é rico? Pode. Aí eles estão descendo lá e tal, tromba com um cortejo fúnebre. Ele, nossa, o que é isso? Alguém morreu?
Sim, é uma pessoa que morreu, mas isso pode acontecer comigo, com meu pai também, que é poderoso? Sim, pode, vai acontecer. E assim sucessivamente. Aí eles param para descansar. Aí está escutando um professor de música ensinando o aluno lá a afinar o instrumento. Aí o professor fala assim: se você esticar muito a corda, ela estoura. Se você deixar ela muito frouxa, ela não faz som. Aí ele está embaixo da tal da árvore famosa e ele, plim, se ilumina e ele faz esse gesto para cima e para baixo com os dedos, dizendo: eu sou a integração entre os opostos, eu sou o caminho do meio, eu sou a iluminação. E aí ele, pum, atinge a iluminação. O que a gente está falando? É literal? Não. Você está falando do quê? Simbólico. Ele está falando do caminho do meio. Para sair do pêndulo da enantiodromia, eu preciso ter esse equilíbrio. Né? Nem 8, nem 80. Né? Nem preto, nem branco. Qual é a integração dos opostos? E eu não estou falando de ser isento, né? De não tomar ali, né, uma postura diante da vida, não. Eu estou falando de firmeza de consciência, mas não precisar de nenhuma das polaridades para me representar. Por isso que a psicologia do Jung é uma psicologia do indivíduo. Então isso é muito importante. Então esse é um livro maravilhoso, que vai falar de consciência, vai falar, né, da busca dos opostos, fala um pouco da necessidade do homem, né, desse saudosismo da unidade que as redes sociais tentaram trazer. O Jung, né, nesse sentido é maravilhoso, e o Nicolas conseguiu sintetizar isso de uma forma. Então eu trouxe esse aqui de presente para você, Céu. Espero que, né, goste muito, acompanhe o Nicolas lá. O material que o Nicolas posta de Jung é muito valioso, ele faz ali com todo carinho e cuidado, né, ali a arte, os infográficos, é incrível. Que legal. E o prefácio é seu. Ah, então eu lá, né, meio de entrão, né, ele me convidou para fazer o prefácio, eu falei: pai amado, eu vou prefaciar um livro, né, eu acho uma tarefa super difícil, né, e aí eu acho que eu consegui de alguma maneira, né, falar um pouquinho aí. O Nicolas é um querido, entre em contato com ele para ele vir aqui gravar. Olha, será muito bem-vindo. Faremos o contato, sim. Legal, já tá. gente. Que, aliás, você já deu a introdução aí para uma outra vinda sua, que é para falar sobre individuação, né? Boa, super top. Só antes, se a gente está encaminhando para o fim, é só antes de a gente caminhar, porque eu acredito que é um gancho muito importante, que você falou sobre essa questão do integral, né? Teve a referência de Descartes aí, que ele faz aquele corte, né? O físico. É uma coisa que as pessoas acham que é difícil um pouco para as pessoas entenderem. Que essa voz que fica na nossa cabeça não é a gente, né? Que acredito que toda essa parte da simbologia que você mostrou, questão de sonhos, é exatamente aí que a gente vê que essa voz que fica na nossa cabeça não é o nosso ser completo, né? Olha que legal você falar isso, né, Siegfried, porque quando a gente fala das diversas vozes internas, né, nós não somos loucos por conta disso. Elas são representantes, sim, de nós mesmos, mas a gente também tem o nosso inconsciente, que é coletivo, que a gente não acessa ele, mas ele tem todas as formas básicas, né, ali já de tudo que a humanidade vivenciou. Então ninguém vai reinventar a roda. A roda tá lá, ok. Mas eu vou acessar aquilo e vou trazer para o melhor, né, que eu posso como indivíduo, fazendo isso também com um bem, como um bem para o coletivo. Então, quando a gente enxerga tudo isso, quando a gente percebe, né, esse inconsciente, aí a gente consegue discernir o que é uma voz da nossa individuação falando: vai lá, faz isso, ou quando a gente tem os nossos complexos, né, ou seja, aquilo que nos puxa para baixo. Então esse é um tema muito importante que a gente precisa sacar, que acho que é o que o Jung deixou, né? E ele deixou o campo aberto, tá? Ele não determinou nada. Ele falou: ó, deixo aqui minha teoria para as pessoas abrirem. E muitas pessoas estão fazendo isso de maneira brilhante, né? Falando sobre... Tem o Andrew Samuels, que é um analista inglês, que ele fala da psique plural. Então ele vai trazer um pouco da psique coletiva, os movimentos coletivos, que eu acho legal também. Mas o Jung vai falar muito mais do indivíduo. Então tem muita coisa aí rolando, mas percebam isso que o Siegfried falou, que são essas vozes, estão dizendo assim: olha lá, ó, teu caminho tá aqui, vai para lá. Mas isso a gente deixa para falar na individuação. Fica o gancho aí, então. O inconsciente coletivo vai muito na individuação, né?
O inconsciente. Pra saber se eu vou fazer a pergunta aqui, se eu vou fazer a pergunta lá. Vamos, Pensa lá, né? Então tá joia. É isso aí. Bom, quem quiser entrar em contato com você, fazer terapia, fazer essa amplificação do sonho, deixa os contatos. Ó, meu telefone, meu e-mail tá na Eu vou pedir para você internet. fale olhando para essa câmera. Vou falar então pro Isso, Siegfried aqui, ó. Não, para a sua câmera mesmo Tá aqui, bom. para ficar uma coisa bem pessoal. Muito bem. Olha só. Apesar de estão na descrição do vídeo, mas Vai é estar na bacana. descrição. Perfeito, Tem os auditivos aí que precisam Não, maravilhoso, ó. ouvir. Então, meu e-mail é alexandrevatt, né? watt@gmail.com. Acho que essa é a melhor maneira de entrar em contato, tá? Então tem meu canal também no YouTube lá, tá? Alexandre Vatt. É Vatt igual da lâmpada, então não tem como errar. Então vai lá, entra lá, tem um canalzinho bem modesto lá, que eu gosto de falar umas coisinhas. Estou lendo um livro agora com o pessoal lá. Você está fazendo a análise de um livro, né? Com o grupo. Isso, é. Tô lendo Pantanais da Alma, Pantanais da Alma. do James Hollis, que é um livro, ó, É? ele é difícil, duro, mas ele é maravilhoso. Maravilhoso. Não conheço. Maravilhoso. Começa. Falta pouco, a gente tá chegando já quase no finalzinho, já está no 25º, 26º episódio, que eu faço mais curtinho, né? Uns 20 minutos mais ou menos, para não cansar muito pouco, porque ele é bem denso. É denso, né? Ele é bem duro. Mas ele é muito importante, que tem a ver com a nossa individuação. Então, perdão. Tá aí, gente, para me conectar. É isso Você aí. também tem Insta, né? Tem o Insta também. É que é... acessível lá, se alguém te der mandar uma mensagenzinha para começar. Isso, por favor, é psicólogo Alexandre Vatt. E eu agora estou olhando mais o direct. Mas é isso. Certo. Bom, gratidão, né? Só agradecer esse conteúdo delicioso e você conseguir trazer a importância mesmo, né? Que tem desse simbólico, né? Que fala tanto sobre a gente. Gratidão. Gratidão é minha e que, né, o espaço, né, aqui do Divancast seja cada vez mais aberto para todos, que as pessoas, né, e já é aberto, né, mas que ele seja mais acessado cada vez mais. E parabéns por vocês estarem trazendo esse conteúdo tão relevante que é de saúde mental. Aqui para as pessoas. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado, Alexandre, pela sua participação aqui com a gente. E gratidão para você que esteve aqui conosco, que está assistindo o nosso conteúdo. Lembrando, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e compartilhe. Então, terça-feira que vem, estamos aqui novamente às 19 horas. E um beijo no seu coração.